Olá galera, meu nome é Glaucio e nós estamos aqui dando continuidade à parte de funções, as operações, no caso agora de funções. E para a gente falar sobre a possibilidade ou não de uma função ter inversa, de uma função ser inversível ou ainda invertível, vamos fazer uma breve lembrança do que seria uma função, a definição de uma função. Então aqui eu tenho uma relação binária, portanto, uma relação entre dois conjuntos, daí binária, e nessa relação eu tenho um conjunto que eu chamo de conjunto partida, um conjunto onde eu chamo de conjunto chegada, conjunto da onde partem as flechas o partida, conjunto da onde chegam as flechas o chegada, e repara, nessa relação binária, duas características em relação ao conjunto partida. Cada elemento do conjunto partida se relaciona com o elemento do conjunto chegada, ou seja, eu não tenho a possibilidade de haver sobra de elementos do conjunto partida, não existe ninguém do conjunto partida que não se relacione, e além disso, o elemento 1, elemento do conjunto partida, só se relaciona com o elemento A do conjunto chegada. O elemento 2 do partida só se relaciona com o elemento B do chegada e assim sucessivamente. Não existe, portanto, a possibilidade, por exemplo, de 3 se relacionar ao mesmo tempo com C e com D. Então, o respeito a essas duas regras, a essas duas normas, de que todos os elementos do conjunto A se relacionam e cada elemento desse conjunto só se relaciona uma única vez, define essa relação binária ou promove essa relação binária a um cargo de função. Ela passa a ser considerada uma função e aí o que nós chamávamos antes de conjunto partida passará a ser chamado de conjunto domínio, ao passo que o conjunto chegada, ou seja, A, B, C e D, todos os elementos do conjunto B, do antigo conjunto chegada, vai ser chamado agora de conjunto contradomínio. E a esses elementos que se relacionaram com o conjunto partida, com o domínio, nós chamaremos de imagem. Então, reprisando, conjunto domínio 1, 2, 3, conjunto contradomínio A, B, C e D, conjunto imagem A, B e C. Então, eu posso afirmar que de A para B, a relação que estabelece conjunto domínio A, conjunto contra domínio B, favorece a existência de uma função. A pergunta é, se eu pensasse o contrário, se eu pensasse o inverso, se eu invertesse os papéis, eu continuaria tendo uma função, eu continuaria respeitando as regras para que uma relação binária seja promovida ao cargo de função, ou isso não vai acontecer? Bom, para isso eu estabeleci 3 exemplos. O primeiro exemplo é de uma relação binária que estabelece uma classificação de injeção, de injetiva. Uma função injetiva ou ainda uma função injetora. E lembrar, uma função ela é chamada de injetiva ou de injetora quando as imagens, porque agora essa classificação não será feita mais em relação ao domínio e sim aos elementos da imagem, quando os elementos, da imagem não, perdão, do contradomínio, quando os elementos do contradomínio forem exclusivos, ou seja, melhorando a explicação, o A ele é exclusivo de 1, o B ele é exclusivo de 2, o C ele é exclusivo de 3. Então repara que nesse primeiro caso eu tenho A se relacionando somente com 1, não se relacionando com mais ninguém, B se relacionando somente com 2, C somente com 3. O problema é que D não se relaciona com ninguém, o que caracteriza essa função como uma função somente injetiva. Ela só é uma função injetiva. Bom, pensando de A para B, eu já te provei que essa relação binária é uma função. Quando eu penso de B para A, ou seja, quando as setas agora partem de B e vão e chegam a A, o que acontece? Acontece a ausência de D nessa relação. O elemento D não se relaciona com ninguém. Portanto, na relação binária, começando em B e terminando em A, eu tenho uma das regras da promoção dessa relação binária ao cargo de função desrespeitada. Ou seja, existe um elemento do suposto conjunto domínio que não se relacionaria. Então, na verdade, a relação binária de A para B é caracterizada como uma função, mas de B para A não é caracterizada uma função. O que faz com que eu conclua
que a função f, que vai de A para B, ela não tem inversa, ela não é invertível, ela não é inversível. Beleza? Bom, já no segundo exemplo, continuo tendo uma função de A para B. Repara que nesse caso em especial, os elementos 1, 2 e 3 se relacionam. O elemento 1 só se relaciona com A, o elemento 2 só se relaciona com A, o elemento 3 só se relaciona com B. Portanto, nesse caso, eu tenho uma função de A para B, mas quando eu penso uma função de B para A, quando eu retorno nessa função, eu percebo que o elemento A não se relaciona só com um elemento, e sim com dois elementos. Portanto, quando eu associo A a 1 e associo A a 2, eu desrespeito a regra de função que diz que a cada elemento do domínio, um único elemento da imagem. Então, nesse caso em especial, para funções ditas como funções sobrejetivas, eu tenho uma impossibilidade também de formação de função inversa. A lembrar, o que é uma função sobrejetiva ou sobrejetora? É uma função aonde tanto o contradomínio quanto a imagem é representada pelos mesmos elementos. Melhor, quais são os elementos do contradomínio? A e B. Quais são os elementos da imagem? A e B também. Se o contradomínio é igual à imagem, a função é sobrejetiva ou sobrejetora. Revisando. Primeiro exemplo, função injetiva. Qual é a conclusão da função injetiva? A impossibilidade de inversa. Função sobrejetiva. Qual é a conclusão? Também a impossibilidade inversa. Então, tanto para a injetiva quanto para a sobrejetiva, existe aí a impossibilidade da formação de uma inversa. Bom, quando eu chego no terceiro exemplo, de uma função bijetora ou bijetiva, repara que uma função bijetora ela tem as qualidades da injetora e da sobrejetora. Na função bijetora eu tenho todos os elementos da imagem exclusivo aos elementos do domínio e não há sobras. O conjunto contradomínio e imagem são exatamente os mesmos. Quando eu penso essa função de A para B, eu tenho exatamente, claramente, as regras de função respeitadas. Todos os elementos do domínio são relacionados e com apenas um elemento da imagem. Quando eu penso ao contrário, nessa última situação, também existe o respeito às duas regras de função. Repara, o A, o B e o C se relacionam, o A somente com 1, o B somente com 2 e o C somente com 3. Então, nesse caso especial, o caminho de A para B ou o caminho de B para A se formam funções. Logo, essa situação onde a função é bijetora, ela apresenta a possibilidade inversa. Logo, essa função, ela é uma função inversível. Qual a conclusão que nós tomamos? A conclusão que nós temos é que, para a formação de uma função inversa, para que uma função inversa para que uma função, seja inversível, para que ela tenha inversa, qual é a condição? É que ela seja bijetora ou que ela seja bijetiva. Então, nessa primeira parte, o que a gente conclui? Toda função inversa, ela tem que ser, antes de tudo, uma função bijetora ou bijetiva.